Fala pessoal, bom dia! Capítulo 5 do primeiro livro de Samuel, e é o seguinte, uma continuação direta do capítulo 4 aqui, onde a arca de Deus foi tomada, foi levada pelos filisteus, mas agora a mão do Senhor vai pesar sobre esse povo aqui. Um povo que despreza Deus, despreza a palavra do Senhor, então não tem como estar com a presença de Deus um povo que o odeia. Não tem como isso. E dá certo. Pelo contrário, Deus vai mais uma vez dar uma oportunidade para esse povo se arrepender, para esse povo conhecer e reconhecer que só há um Deus verdadeiro, um Deus que possui todo o poder, que é o Deus de Israel. Só que esse povo filisteu aqui não está nem aí, prefere se livrar da presença de Deus e continuar cultuando ao seu falso Deus do que servir ao único e verdadeiro Deus. Isso tem muita ligação com várias outras passagens, tem total ligação com o livro de Isaías, tem várias citações aqui, e para isso nós vamos entender que tem a ver com as nossas vidas. Para nós estudarmos essa passagem, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepare, Deus vai falar com você e comigo hoje no nome de Jesus. E vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer de maneira expositiva, versículo por versículo, e nós vamos conversando aqui, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: os filisteus tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod, a terra ali deles. Versículo 2, tomaram os filisteus a arca e colocaram na casa de Dagon. Quem que é Dagon? Dagon aqui é um falso deus dos filisteus. Metade homem, metade peixe. Olha que loucura. E aí eles colocam a arca de Deus junto à estátua de Dagon. No versículo 3, agora acontece uma situação. Levantaram-se homens de madrugada e viram a estátua com o rosto em terra, prostrado diante da arca do Senhor. E aí eles pegam ali a estátua de Dagon e levantam e colocam no seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Não foi um vento que bateu na estátua e caiu. Não foi um calço que quebrou e tombou. Pelo contrário, foi a própria ação e presença de Deus naquele lugar que fez com que essa estátua de um falso Deus se prostrasse. Porque a palavra de Deus nos ensina que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Não há ninguém que permaneça de pé diante do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que com uma palavra disse haja luz e houve luz, aquele que fez todas as coisas por intermédio dele mesmo. Então, louvado seja o único e verdadeiro Senhor, como é descrito no livro de Isaías. Ele mesmo disse: não há outro Deus além de mim. Então essa estátua de Dagon caiu, se prostrou em terra para mostrar que só há um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas aí os homens levantam a estátua e no dia seguinte diz assim, versículo 4: Dagon novamente havia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. O que é esse limiar aí? É a escada, uma escadinha ali, é uma soleira, uma base ali da porta de entrada do templo. Então a estátua caiu e as mãos e a cabeça desse falso Deus estavam ali quebrados, somente o tronco ficou. Mais uma vez para mostrar que Deus, ele destrói qualquer falso Deus. O Deus verdadeiro, Deus de Israel, é aquele que é soberano. Ele tem 3 qualificações, de muitas dele. Ele é onisciente, tem todo o conhecimento e sabedoria. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E onipotente, ele tem todo o poder. Ou seja, diante de um falso Deus ali dos filisteus, não tinha nem como. A estátua caiu, quebrou para mostrar que não há outro Deus além do Senhor. E aí o povo, a gente pode pensar assim, agora eles vão entender isso, né? Não entenderam é nada. Olha o que acontece. A mão do Senhor se agravou sobre os filisteus e os assolou e os feriu com hemorroidas a todos os termos ali de Asdod. Olha isso, pessoal. Então os homens fizeram assim: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é muito dura sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Olha que loucura! Era a oportunidade perfeita para eles reconhecerem que o Deus deles
era falho, errante, não tem sentido, não tem resposta, não tem solução, não tem poder, mas o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. O que eles fizeram? Vão mandar embora essa arca aí. Pelo que enviaram e chamaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: o que nós vamos fazer com essa arca do Deus de Israel? A arca, vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma volta ali por Gate. Assim eles a rodearam com a arca do Deus de Israel. Tiraram daquele lugar que estava, mas não adiantou nada. Olha o versículo 9. Sucedeu que desde o momento em que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muita vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Olha isso, pessoal. Se você já passou por um momento de hemorroida aí, você sabe como é tenso, como é horrível isso. E agora eles estavam ali sofrendo esse juízo de Deus, porque não reconheceram ao Senhor, Deus de Israel, como o único Deus. Preferiram continuar ali como seus deuses, o seu falso Deus. Que no nome de Jesus nós possamos não nos apegar a tradições, a coisas, a objetos, a falsas doutrinas, mas que a gente possa se apegar à única e verdadeira palavra de Deus, ao Deus de Israel, que tudo observa, que tudo vê, que tudo sabe. Esse é o Deus, aquele que te criou e que te formou, aquele que tem um plano e um propósito para você, aquele que em Isaías 43 fala que nos criou para o louvor do seu nome. Olha que privilégio, pessoal. É o único Deus que desceu dos céus para nos ensinar o caminho a seguir, para nos perdoar numa cruz do Calvário, para se entregar por amor a você e a mim. É o único Deus que faz isso. Louvado seja o Senhor. Precisamos deixar muitas coisas para trás, abandonar, quebrar, retirar e simplesmente nos prostrar e adorar o único e verdadeiro Deus. Está na hora de reconhecer o verdadeiro Deus de Israel. Talvez o Senhor já está batendo a sua porta aí há muito tempo. Tem situações que Ele mesmo já criou, que você já entendeu, já visualizou, e até mesmo questões duras que estão acontecendo com você aí. Mas você está com o coração duro, está com o coração de pedra. Que no nome de Jesus você possa reconhecer esse Deus de amor, um Deus que te chama a todo momento para segui-lo, para adorá-lo e buscá-lo. Ele tem grandes planos para você. Ele é um Deus de paz, o único Deus que oferece a vida eterna. Olha só, vamos continuar aqui, tá? E aí diz assim: então enviaram a arca de Deus a Ecrom, no versículo 10. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus, eles exclamaram: transporta para outro lugar, pelo amor de Deus, essa arca vai acabar eliminando todo mundo aqui. Versículo 10 diz isso. O 11 diz: e enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviem a arca de Deus de Israel para outro lugar, para o seu lugar, olha só, para que não nos elimine, nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus era muito pesada e se agravara ali. E o versículo 12 encerra, diz assim: e os homens que não faleciam eram tão feridos com essas hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Era o juízo de Deus, a disciplina do Senhor em um povo que estava o desprezando, estava preferindo buscar a outro falso Deus ali, né? Aquele Deus Dagon que nada podia fazer. Eles tiveram a oportunidade de ouvir, de ver, de crer no Deus de Israel, o único e verdadeiro, mas não tomaram para si essa fé. Simplesmente preferiram seguir a sua própria tradição. Que no nome de Jesus possamos entender mais uma vez que devemos quebrar, jogar fora, retirar tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro e único Deus. Olha só o que diz o segundo livro dos Reis, no capítulo 18. Olha só, segunda Reis, no capítulo 18, quando o rei Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. Quebrou os altos, retirou os altos, quebrou estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porque o povo estava adorando até aquilo, e queimavam até incenso para aquilo. Ele retirou
tudo. E aí a nação começou a avançar. Que no nome de Jesus, eu e você possamos buscar a verdadeira palavra de Deus, que nos transforma, que nos alimenta, que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Senhor Jesus. Não há outro Deus, apenas o Deus verdadeiro, através da sua palavra. Creia nesse Deus e Ele vai transformar a sua vida. Nos vemos no capítulo 6. Um grande abraço, Deus abençoe.